Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 15. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos ter episódios tristes no nosso devocional. E você vai vivenciar coisas que custamos acreditar que isso aconteceu no reinado de Davi. Pois bem, isso nos traz muitos ensinos. Absalão, que era filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amon era o outro filho de Davi e ele se apaixonou por ela. Amon ficou tão obcecado pela sua irmã Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amon tinha um amigo muito astuto, que era o seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. E certo dia Jonadab disse a Amon: "Qual o problema? Porque o filho do rei parece abatido todos os dias." Amon respondeu: "Estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão." "Faça o seguinte," disse Jonadab, "deite-se e finja que está doente, e quando o seu pai o visitar, peça que deixe Tamar vir preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, e peça que ela prepare e que ela também o sirva." Então Amon se deitou, fingiu que estava doente, e quando o rei foi vê-lo, Amon lhe fez o pedido. E Davi concordou e mandou Tamar à casa de Amon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Amon, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. E quando ela assou os bolos conforme ele tinha pedido, contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amon, ele se recusou a comer. "Saiam todos daqui," disse ele aos seus servos, e todos saíram. Então Amon disse a Tamar: "Agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer." Tamar fez conforme ele pediu, e quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e a exigiu: "Venha para a cama comigo, minha irmã." "Não, meu irmão, não me violente," exclamou Tamar. "Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia numa desgraça em Israel. Por favor, meu irmão, fale com o rei e ele vai me permitir casar contigo." Mas Amon não quis ouvi-la. Como era mais forte, ele a violentou. Então, a paixão de Amon transformou-se num intenso desprezo, num profundo desprezo. E o seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. "Saia daqui," gritou para ela. "Não, não," respondeu Tamar. "Não mande-me embora agora, seria pior do que o que você já fez." Amon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: "Põe esta mulher para fora daqui, tranque a porta." O servo a pôs para fora e a trancou a porta. Tamar vestiu uma túnica longa, como era de costume naqueles dias, entre as filhas virgens do rei. Então rasgou a sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: "É verdade que Amon esteve com você?" "Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amon é seu irmão, e não se aflinja com isso." Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa do seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Mas olhe só, embora Absalão não tivesse dito nada a Amon a esse respeito,
odiou Amon. Isso mesmo. Odiou profundamente pelo que ele tinha feito à sua irmã. E aí, aqui nós podemos ver que o ódio se instalou naquela família. Mesmo Davi ficando furioso, não fala o texto nenhuma atitude que ele teve, né, de repreender o seu filho ou de consolar a sua filha ou qualquer atitude de correção ali em meio à sua família. Então, podemos ver que aquele ódio que Absalão guardou dentro de si pelo seu irmão, isso vai transformar em morte. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas em Baal-Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para a festa. Foi até o rei e disse: meus tosqueadores estão trabalhando, gostaria do rei e seus servos, venha celebrar comigo. Mas o rei respondeu: não, meu filho, todos nós fomos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão para fazer a tal da festa. Então disse Absalão: se o Senhor não pode ir, permita que meu irmão Amon vá conosco. Por que Amon? Perguntou o rei. Mas Absalão continua a insistir até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Amon, irem à festa. Então, tudo aqui aparentemente está normal, mas preste atenção, o que um ódio guardado no coração, o que um rancor guardado no coração, a que ponto pode chegar? E aí, Absalão, o que fez? Disse aos seus homens: espere até Amon estar bêbado, enquanto eu ordenar, vocês o matem. Não tenham medo, a responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amon. E os outros filhos do rei montaram em suas mulas, fugiram. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou as suas vestes, lançou-se no chão e seus conselheiros também rasgaram as suas roupas. Mas nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os teus filhos foram mortos, foi apenas Amon. Absalão tramava isso desde o dia em que Amon violentou a sua irmã Tamar. O meu senhor, ó rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estejam mortos. Apenas Amon morreu, enquanto isso, Absalão fugiu. E então, sentinelas do muro de Jerusalém viu muita gente descendo do monte pela estrada que vinha do oeste. Jonadab disse ao rei: veja, lá estão eles, são os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo, eles chegaram chorando, soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias pelo seu filho Amon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu ali por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Joabe, filho de Jeruia, permaneceu com o rei e agora percebeu, que o rei desejava rever o seu filho Absalão. E, por isso, mandou que Tecóia, uma mulher conhecida por sua sabedoria, disse-lhe: finja que está de luto, vista roupas de luto, e não use perfume, haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vá até o rei e apresente a história que eu vou lhe contar. Então, Joabe disse a ela o que ela deveria dizer, e quando a mulher de Tecoa aproximou-se, curvou-se com o rosto em chão e disse: ó rei, ajuda-me. Qual é o seu problema? Perguntou o rei. Por que
Eu sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separar, um deles matou o outro. Agora, o resto da família está exigindo que sua serva entregue o seu filho. Vamos executá-lo por ele ter matado seu irmão. E ele não merece herdar a propriedade da família. Querem fazê-lo, né, apagar uma última brasa que restou. E se o fizerem, o nome da família do meu marido desaparecerá da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. E a mulher de Tecoa respondeu: ó, meu senhor, ó rei, que culpa caia sobre mim e sobre a família do meu pai, e que o rei e o seu trono sejam inocentes. E se alguém criar problema, traga-o a mim, disse o rei. E lhe garanto que ele nunca mais a incomodará. Então ela disse: por favor, prometa pelo Senhor seu Deus que não deixará de vingar a vítima que matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. E ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, que ninguém tocará no fio de cabelo do seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa, meu senhor rei, disse a mulher. Fale, respondeu ela. Então ela disse: por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer para mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa o seu filho banido. Um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como água, que depois de derramada na terra não pode mais ser recolhida, mas Deus não apaga a vida. Ao contrário, ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. Vim para suplicar, meu senhor rei, por outros que me ameaçavam. Pensei, talvez o rei me escute, nos livre daqueles que desejam eliminar a herança de Deus que nos deu. Sim, meu senhor, o rei restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal, e que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Sim, ó meu senhor rei, disse a mulher. Foi Joabe que me mandou falar isso. E a mulher... Não, na verdade, Davi perguntou, foi Joabe que lhe mandou falar isso? E a mulher respondeu, ó, meu senhor rei, como eu posso negar-lhe? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, o servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver as questões com outros olhos, mas o Senhor é sábio como anjo de Deus e entende tudo que acontece ao seu redor. Então o rei mandou chamar Joabe e disse, muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. E Joabe curvou-se com o rosto no chão e disse, finalmente sei que obtive favor do meu senhor, ó rei, que atendeu o meu pedido. E aí Joabe foi a Gerur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deverá vir à minha presença. Porém, Absalão não viu o rei. E aí nós vamos ver a reconciliação agora tão próximo que está de Absalão e o rei, né? Então, o texto fala que não havia nenhum homem em todo Israel que era tão elogiado pela sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. É isso que está declarado no capítulo 14, versículo 25. Mas, olha só, ele tinha uma beleza peculiar. O texto fala que ele cortava o cabelo uma vez ao ano, por causa do peso que era o cabelo dele. Pois ele pesava 2,4 quilos, segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita, né? Ele colocou em homenagem à sua irmã. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei, né?
E aí nós vamos ver que ele vai colocar fogo na seara de Joabe para obrigar Joabe a fazer, né, essa aproximação dele para com Davi, né? Então nós podemos ver que Absalão, mesmo estando distante do rei todos esses anos, não mudou o seu caráter. E isso é muito triste, não é? E ele vai se rebelar contra o rei no capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalo, contratou 50 guardas para servirem de guarda de honra. Pois bem, todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, se ela respondia, né, qual tribo ela pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima, é uma pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera ser um juiz? Então, todos me apresentavam suas questões legais e eu lhe faria justiça. E quando alguém se prostrava diante dele, Absalão não permitia. Ao contrário, tomava-lhe a mão e o beijava. Olha só que astuto. Ele fez isso com todos os que vinham ao rei pedir justiça. Desse modo, ele ia conquistando o coração do povo de Israel. Passado 4 anos, isso mesmo. Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Está bem, disse o rei, vai e cumpra o voto. E Absalão foi para Hebrom, e enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. E eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei de Hebrom. E Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém para ser os seus convidados nessa cerimônia. Pois bem, enquanto Absalão oferecia sacrifício, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi: todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato, ou será tarde demais. Disse Davi aos seus companheiros: rápido, saiamos de Jerusalém antes que Absalão chegue. Escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. Pois bem, o Senhor tem o nosso apoio, respondeu os conselheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a família partiram de imediato. E deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidar do palácio. O rei e todos os que o acompanhavam foram a pé, parando na última casa da cidade a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi, sua guarda pessoal e 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itai, que era o comandante dos homens de Gate, e disse: por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel será sua pátria. Você é um estrangeiro em exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Não sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes e que a bondade e a fidelidade de Deus o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive, ó rei, que eu juro que não importa o que me aconteça, irei aonde for o meu Senhor, ó rei, seja para viver ou para morrer. E aí Davi, né, respondeu: muito bem, venha conosco. E Itai, todos os seus homens, suas famílias acompanharam Davi, porque passavam um rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em voz alta. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção
ao deserto. Zadok e todos os levitas também acompanhavam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. Então pensa que comitiva, né? Parecia fúnebre, uma comitiva fúnebre, porque eles choravam, lamentavam, né? E nós podemos ver que não é algo assim que é inacreditável. O grande rei Davi sai às pressas, largando tudo por uma traição do seu próprio filho. E o rei, né, vai fazer essa peregrinação, e quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, faze com que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. E quando Davi chegou no alto do monte onde o povo costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, o esperava ali. Uzai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a sua cabeça, mas Davi lhe disse: se você vier comigo, será apenas um peso. Volte para a cidade e diga a Absalão: agora eu serei teu conselheiro, ó rei. Como no passado fui conselheiro do teu pai, assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. E o sacerdote Zadok e Abiatar estará lá. Informe dos planos feitos no palácio, e ele enviará seus filhos Aimás e Jonatas para me contar tudo o que se passa. Assim Uzai, que era amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora que Absalão entrava na cidade. E aí amanhã nós vamos continuar, né, essa triste peregrinação de Davi, fugindo do seu próprio filho, que tinha o traído e usurpado o seu trono. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.